Boa noite, meu nome é Wagner, sou terapeuta em dependência química, tô limpo só por hoje. Continuando falando sobre os adictos ou o dependente químico, é importante ressaltar que o dependente químico, quando chega a um patamar de uso, quando ele realmente chega no uso crônico, ele tem dificuldades de lidar com emoções, sentimentos e procura encobrir esses sentimentos. Sentimentos foram feitos para ser sentidos. O dependente químico, no ápice do uso, no uso crônico, existem sentimentos que ele não quer sentir. Amor, raiva, alegria, tristeza, medo. Ele tem dificuldades e não tem habilidade para lidar com algum tipo de sentimento. E o que ele faz é continuar usando droga, continuar usando algum tipo de substância, como se fosse um anestésico para aquilo que ele não quer sentir. Muitas vezes a vergonha, muitas vezes o medo. Então são sentimentos que ele não sabe lidar, não consegue lidar, então ele vai usar algum tipo de substância química para poder neutralizar esse sentimento. Quando o dependente químico tem algum tipo de problema, ele precisa entender que se ele tem um problema e ele usar algum tipo de droga, no final ele vai ter dois problemas. Né? O problema que ele queria esquecer vai continuar e podendo até agravar mais esse problema. Se você tem algum tipo de problema, não adianta ficar tentando mascarar e se esconder atrás de algum tipo de substância, seja ela qual for, porque o problema vai continuar. Então, se você já localizou, se você identificou qual é o problema, vamos atrás da solução. O que nós precisamos é da solução e não ficar simplesmente remoendo o problema que está te incomodando. Nós precisamos de uma ação em cima disso e tomar algumas decisões. E essa decisão, quem pode tomar é só o dependente químico por ele mesmo. Muitos dependentes químicos que quando começam a usar demais, ele esquece as pessoas que dizem que o amam. Mas eu acredito, opinião minha, é que o pior é ele falar para alguém que sente aquele amor, para um pai, para uma mãe, para um filho, mas em primeiro lugar vem a substância química. E mesmo assim ele ainda acredita que pode controlar aquela substância, que está ao alcance dele o controle, e não está. A substância vai ser um pouco mais forte, porque, aliás, bem mais forte, porque a droga é bem mais forte do que o próprio desejo do dependente químico. Quando o dependente químico quiser, ele precisa parar de sair do desejo. Aí o desejo parar de usar alguma droga, mas não coloca um objetivo, não coloca um propósito, não coloca aquilo. Isso precisa sair do papel, como se diz. Precisa sair do desejo, precisa colocar uma ação. Uma vez uma pessoa falou assim para mim que faltava iniciativa para ele, para conseguir parar de usar droga. E eu falei para essa pessoa que simplesmente ele estava usando a doença dele como uma muleta. Ele sabia, ele sabe, muitas vezes o dependente químico sabe qual é o seu defeito de caráter, reconhece qual é o seu defeito de caráter ou a sua dificuldade, mas não tem força para conseguir mudar isso. Precisa de ajuda, simplesmente ajuda. Não adianta ele simplesmente reconhecer. Ele precisa reconhecer, sim, a sua falta de habilidade com a verdade, com a realidade, porque o dependente químico ele não gosta da verdade. Ele não gosta de escutar a verdade. Ele quer se afastar da realidade. Aquilo machuca, aquilo dói, mas ele não consegue ter forças. Muitas vezes ele deseja, mas não consegue ter a ação. Então, para ele é mais fácil continuar usando a substância, anestesiando aquele sentimento, aquela emoção que ele não tem a habilidade para lidar, e a vida vai se prolongando, o sofrimento continua se prolongando. Ele ainda não percebeu que está dependente da droga, seja ela qual for. Ele precisa criar habilidade, sozinho ele não vai conseguir. Batalhar sozinho é uma batalha perdida. Batalhar sozinho é uma batalha perdida. Muitas famílias se cansam, se esgotam, né? E o dependente químico, de repente, ele acha que a família o abandonou. Não é verdade. É o dependente químico que sai da família. É o dependente químico que abandona a família. A família o ama.
A família simplesmente quer o seu parente de volta, quer o seu filho de volta, o seu marido, a sua esposa de volta. Mas ele por si só, ele se sente rejeitado, se sente como se fosse um marginal. Não um marginal, o bandido, como a gente costuma dizer. Não, um marginal porque ele vive às margens da sociedade. Ele não consegue mais fazer parte de uma comemoração, ele não dentro de casa, ele não consegue mais fazer parte de um Natal, de um aniversário, de um batizado. Ele não se encontra, ele não se enxerga mais nesse ambiente. O ambiente dele, que ele gosta, que ele prefere, é o grupo de uso, é o grupo que as pessoas fazem o mesmo movimento, estão no mesmo, como se diz hoje, no mesmo fluxo. E ele precisa ter forças para poder mudar. E essa força às vezes ele não consegue sozinho e ele acredita que ele está numa zona de conforto. Ele precisa entender que ele precisa sair da zona de conforto. Que zona de conforto? É usar um tipo de droga, passar um dia, 2, 3 dias fora de casa e saber que a hora que voltar vai ter uma comida quente, vai ter um chuveiro quente, vai ter uma cama arrumada e uma roupa lavada. E isso precisa sair da cabeça do dependente químico, ele precisa entender que ele é responsável pela sua própria vida, por aquilo que ele está fazendo com ele mesmo. Não adianta fugir disso, não adianta fugir disso. Ele entra num processo de negação, e negação é simplesmente negar a realidade. E a realidade é que ele está morrendo aos poucos, a realidade é que ele está prejudicando as pessoas que o amam. Tem pessoas que estão ficando doentes por causa do uso do dependente químico. Esse é um processo de negação. E quando isso é apontado por alguém, quando a pessoa é mostrado para ele a realidade, ele não aceita. Ele não quer enxergar, ele não quer simplesmente ouvir, ele não aceita e continua no uso. Continua no uso porque é ali que ele vai anestesiar aquele sentimento de rejeição que ele acha que está tendo. Isso, na verdade, pode ser considerado até, entre aspas, o desespero da família ou das pessoas que o amam, a vergonha que a pessoa pode estar passando, ou uma mãe está passando. Então ele não gosta de escutar a verdade, não gosta de enxergar a realidade e continua no uso. O que precisa é entender a situação real dele, procurar ajuda, aceitar ajuda. O dependente químico precisa de um propósito de vida. Enquanto ele não colocar um objetivo na vida dele, enquanto ele não colocar uma meta a curto, médio, longo prazo na vida dele e achar que daquele jeito tá bom, ele não vai sair disso. Precisa de ajuda, colocar um propósito na vida e ser dono da vida dele, ser dono da história dele. Porque durante algum tempo da vida, as pessoas que dirigem a vida dele. Eu conheço pessoas, várias pessoas, você também deve conhecer, pessoas que acordam um dia e falam que aquele dia ele não vai beber, não vai usar nenhum tipo de droga, mas acontece que a hora que ele sai de casa é colocado algum tipo de situação para ele ir lá e usar droga. Ele simplesmente não consegue mais ser o protagonista da vida dele, da história dele. Ele vai ser um coadjuvante da própria história. Precisa de ajuda para poder voltar a ser dono das suas decisões. Porque a vida em si, ela vai colocar várias escolhas. São várias escolhas que ele tem. E ele sabe que ali ele vai ter várias escolhas, mas a decisão é uma só. A partir do momento que ele decidiu, então aí ele vai ter que arcar com as consequências daquele ato. É a velha história da semeadura. Né? Todo mundo fala, você vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Mas esquece que você está colhendo hoje o que você plantou ontem. Então, o que você plantou, você está colhendo hoje. É duro falar assim, pode ser, mas é a realidade. Então, é encarar os fatos, encarar a realidade de que precisa de ajuda, que precisa de um alerta, entender e principalmente aceitar. A aceitação ela não é fácil, a aceitação é difícil, é complicado, mas é possível, não é impossível. Se a gente andar pela rua, você vai ver nas cracolândias da vida
que existem muitas pessoas lá que estão pedindo ajuda, mas não têm mais força, eles não conseguem encarar que precisam de ajuda, então preferem continuar no uso. Se a gente entrar pelas ruas de São Paulo, onde eu moro, você vai vir encontrar pessoas que querem ajuda, mas não têm mais forças. Então é mais fácil continuar naquele fluxo, anestesiando a dor, anestesiando os sentimentos, anestesiando o que de mal faz para ele. A ansiedade, a angústia. Eu até deixo uma pergunta para vocês que estão me ouvindo. O que é angústia? Você vai ver que são várias respostas para uma mesma pergunta. O que é angústia? O dependente químico ele não consegue lidar com essa angústia, com essa dor, acaba aí se matando aos poucos e num ato de extremo desespero até tirar a própria vida. Porque na verdade ele não quer cometer o suicídio, ele gosta da vida, só não sabe lidar com a realidade, não aguenta mais a dor e pode até acabar tirando a própria vida. Só precisa de ajuda, a ajuda existe, seja ela da onde vier, mas existe, da família, de Deus, de um poder superior, como você entende, compreende, mas a ajuda existe. Ele não está sozinho. Às vezes o dependente químico acha que todo mundo usa drogas como ele usa, não é verdade. São várias escolhas que ele tem em um dia. Um cinema, um teatro, um passeio no shopping, no Ibirapuera, andar de bicicleta, mas a decisão final acaba sendo usar droga, porque ele não se enquadra mais dentro de uma sociedade, porque ele mesmo, ele próprio vai se afastando da sociedade, ele mesmo vai se afundando dentro das suas mágoas, ele mesmo vai se afundando dentro dos seus medos, da falta de perspectiva. Mas existe a saída, existe ajuda, é só estender a mão, pedir, mas principalmente aceitar ajuda. Não use essa doença como uma muleta, não use a doença como autopiedade, de que ninguém o ama, de que ninguém o aceita. Mas isso é uma mentira que você conta para você mesmo. Lógico, eu estou falando como dependente químico, mas isso é uma mentira que você conta para você mesmo. Existe sim alguém que pode te estender a mão. As portas estão abertas. As portas não se fecharam. É só você olhar para dentro de si e ver que dentro de você mesmo, dentro de si próprio, existem bons pensamentos. Precisamos eliminar aquele pensamento ruim e mudar o pensamento. Se eu conseguir mudar o meu pensamento, eu vou mudar as minhas ações e minhas atitudes. Se eu continuar com um pensamento retrógrado, se eu continuar agindo como eu agia, eu não vou sair desse ambiente. O que eu desejo para vocês, eu desejo para mim mesmo. Muita paz, muita saúde e prosperidade. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus.